Os anos 30 do século XX tornam-se um período de provação para as potências mundiais, quando a aviação começa lenta, mas seguramente a assumir o protagonismo. Desde as restrições de Versalhes impostas à Alemanha, todos acompanhavam com cautela o seu desenvolvimento. Pesquisas secretas e programas civis permitiam à Alemanha desenvolver novos modelos de aviões, preparando-se para o confronto inevitável. Nesse período, não eram apenas os engenheiros alemães que buscavam maneiras de aprimorar seus projetos. A União Soviética, saindo das curvas difíceis dos anos 90 e das reformas, concentrava-se na modernização de sua frota aérea para atender a novas tarefas estratégicas. Do outro lado do oceano, os Estados Unidos construíam aviões poderosos com maior alcance de voo. Ao mesmo tempo, sua abordagem era mais contida, com ênfase na expansão da influência, inclusive por meio da aviação comercial. O Reino Unido, apesar do isolamento político, também não ficava para trás. Seus programas permitiam criar alguns dos aviões mais avançados da época. Nuvens tempestuosas se acumulavam sobre a região do Pacífico e o Japão acelerava seu rearmamento aéreo. Os investimentos nesse setor eram ditados pela necessidade de controlar a Ásia e criar uma frota poderosa para apoiar as ambições expansionistas. A revolução da aviação foi parcialmente dificultada pela depressão econômica mundial, mas essa época trouxe uma criatividade que definiria o rumo do desenvolvimento por muitos anos. Equipes de engenheiros trabalhavam dia e noite para encontrar as soluções ideais, sem suspeitar que as próximas décadas mudariam para sempre tanto os métodos de produção quanto a própria percepção da aviação. Na próxima vez, vamos dar uma olhada nos bastidores das oficinas onde tecnologias decisivas são criadas em condições de extrema escassez de tempo. Aqui, inovações e descobertas tornam-se uma questão de sobrevivência. É surpreendente que nos anos pré-guerra e durante a guerra, os engenheiros trabalhassem no limite das capacidades humanas. Em algumas fábricas, a semana de trabalho chegava a mais de 70 horas, incluindo horas extras. Esse foi um período em que uma única invenção podia mudar o curso da história, e o tempo se tornou um verdadeiro adversário. No Reino Unido, por exemplo, os programas de desenvolvimento dos caças Hurricane e Spitfire tornaram-se prioridade, simbolizando força e esperança de vitória nos combates aéreos. Apesar disso, o trabalho era realizado estritamente dentro do planejamento militar, sem romantização excessiva, mas com um alto grau de responsabilidade. Engenheiros e projetistas, baseando-se na experiência anterior e começando a implementar algumas ideias inovadoras, procuravam utilizar ao máximo os motores a pistão com sistemas de resfriamento mais potentes. Essas potentes unidades de força, mesmo sem saber, se tornariam a base para futuras conquistas da aviação. Sim, os motores turbojato já aguardavam sua vez, mas seu momento de glória ainda estava por vir. Por enquanto, as construções a pistão comprovadas e aprimoradas continuavam sendo as principais. No desenvolvimento, participavam ativamente não apenas especialistas experientes, mas também jovens engenheiros que, após estágios apropriados, começavam a trazer sua visão renovada e uma abordagem inovadora. Foi uma época em que ideias ousadas, às vezes, só podiam ser realizadas graças ao entusiasmo juvenil, aliado ao conhecimento e à experiência dos colegas mais velhos. A questão do tempo e da velocidade esbarrava nesse desafio tecnológico iminente, formando plataformas reais para o futuro. As soluções que encontraram aplicação naquela época nem todas se tornaram uma sensação imediata. Mas foram justamente elas que começaram a formar a base que mudou definitivamente a aerodinâmica e a construção dos aviões de combate modernos. E agora convido vocês a mergulhar em um mundo mais detalhado dos motores e seu inevitável impacto nos acontecimentos futuros do mundo da aviação. Quando falamos sobre as vitórias aéreas da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes as verdadeiras estrelas dessas batalhas passam despercebidas: os motores. Esses corações metálicos dos aviões inflamavam as batalhas no sentido literal da palavra. A América aumentava seu poder, contando com toda a força dos motores radiais. Seu Pratt & Whitney R-1730 fornecia suporte confiável ao B-17 Flying Fortress. Por outro lado, o Wright Air 2600 foi usado com sucesso em caças como o B-25 Mitchell e o Grumman F-6F Hellcat. A União Soviética também apostava na potência dos motores. Seus caças, como o La-5 e o Tu-2, voavam com motores do modelo ASH-82, enquanto o M-105, conhecido por seus sistemas de refrigeração líquida, sustentava a reputação de caças como o IAK-1 e o IAK-3. Aqui, os engenheiros buscavam a máxima potência, mantendo a resistência dos caças em grandes altitudes. Na Alemanha, a inovação andava de mãos dadas com a ambição. No início, o Messerschmitt Bf-109 deles era equipado com motores Daimler-Benz DB601, mas à medida que a guerra avançava, ele foi substituído pelo mais potente DB605.
Falando sobre motores a jato, é importante notar que o Me-262 alemão foi o primeiro avião de produção em série com propulsão a jato, apresentando oficialmente uma revolução tecnológica. Na URSS, por sua vez, os experimentos nessa área só começaram no final da guerra, mas seus frutos apareceriam muito mais tarde. A verdade é que foram justamente esses motores que se tornaram a base para o desenvolvimento futuro da aviação, demonstrando como o pensamento engenhoso e a ambição criam verdadeiros magos dos céus. E enquanto o zumbido deles levava os aviões aos céus, os laboratórios secretos dos países estavam repletos de surpresas igualmente significativas, que poderiam ter mudado o curso da história para sempre. O Japão desenvolvia ativamente projetos inovadores de aviação, buscando adaptar ideias avançadas para suas próprias necessidades. Um desses projetos foi o Nakajima Kika, o primeiro avião a jato japonês. As ideias para sua criação foram emprestadas do alemão Mi-262. No entanto, o Kika foi projetado para desempenhar o papel de bombardeiro a jato experimental e avião de ataque. Em meados da década de 1940, planejava-se usar esse avião para ataques, incluindo missões kamikaze. Ele tinha cerca de 8 metros de comprimento, envergadura de aproximadamente 10 metros e estava armado com 2 canhões de 30 milímetros, podendo transportar uma bomba de até 500 quilogramas. Os especialistas desenvolveram o Kika com motores Ishikawa Jima N20, uma cópia do alemão BMW 003, concluindo o trabalho neles em 1945. Naquela época, a União Soviética estava focada na criação de aviões de ataque, como o Il-10. O Il-10 foi desenvolvido para apoiar as tropas terrestres atacando alvos no solo, com ênfase no blindagem e na proteção do piloto. Essas máquinas superaram as expectativas em termos de proteção e se tornaram adversários formidáveis no campo de batalha. Embora esses projetos tenham permanecido à sombra das estratégias militares, sua influência no futuro da aviação foi significativa. Alguns desenvolvimentos que antes eram considerados secretos, mais tarde se tornaram conhecidos. Os laboratórios secretos dos países estavam cheios de surpresas e estratégias que ficaram marcadas na história. Mas os verdadeiros mistérios ainda estavam escondidos nos materiais e compósitos usados para criar essas máquinas. Na próxima parte, vamos mergulhar justamente nas conquistas da ciência relacionadas aos materiais e veremos como elas mudaram a face da aviação militar. O surto de magia tecnológica da Segunda Guerra Mundial também atingiu a área dos materiais. O duralumínio é conhecido como uma liga de alumínio com cobre e outros elementos. Já nas primeiras décadas do século XX, tornou-se estratégico para a aviação, mas sua importância durante a guerra aumentou muitas vezes. Engenheiros alemães, incluindo o lendário Junkers, usavam esse material desde os anos 1920 em certos elementos da estrutura, o que melhorava significativamente as características funcionais dos aviões. O aprimoramento das ligas de alumínio tornou-se um verdadeiro avanço. Essas ligas foram utilizadas tanto no Messerschmitt quanto no britânico Spitfire. Ingleses e alemães combinavam o uso de duralumínio com outras tecnologias avançadas como monocoques de alumínio, melhorando a manobrabilidade e a aerodinâmica dos caças. Para o envidraçamento das cabines, era utilizado o plástico acrílico Perspex, que proporcionava excelente visibilidade, protegendo o piloto e reduzindo o peso. No entanto, a URSS seguiu um caminho diferente devido à escassez de metais estratégicos. A solução adotada para a construção dos caças do tipo LaGG-3 foi o uso de madeira laminada com baquelite. Esses plásticos laminados de madeira demonstraram resistência e leveza excepcionais em tempos de escassez, sendo uma medida forçada mais eficaz que sustentou a produção em massa dos caças. Os engenheiros soviéticos implementaram o revestimento do duralumínio com alumínio puro, o que o protegia contra a corrosão e aumentava significativamente sua durabilidade nas duras condições da linha de frente. Em resposta às necessidades de mobilização, a União Soviética expandiu a produção de alumínio, utilizou sucata reciclada, ligas de magnésio e economizou metal. Essas medidas permitiram manter-se à tona em meio à escassez. O mundo dos materiais, que estava oculto por trás da grandiosidade do avião de metal, tornou-se um fator importante para o sucesso da superioridade aérea. Enquanto estudávamos essas novas ligas, conquistas paralelas na aerodinâmica estavam prestes a revolucionar toda a compreensão existente sobre o voo. No mundo da aviação militar da Segunda Guerra Mundial, a aerodinâmica desempenhava um papel fundamental na determinação do sucesso no campo de batalha. Falando em mudanças revolucionárias, vale mencionar imediatamente os alemães, que pesquisaram as vantagens das asas enflechadas. As pesquisas de Busemann e Munkh na década de 1930 lançaram as bases para os futuros caças supersônicos, embora a enflechamento tenha começado a ser aplicada ativamente mais tarde. Os britânicos, por sua vez, deram uma contribuição colossal para a vitória graças ao Spitfire.
Sua asa oval permitiu alcançar um excelente equilíbrio entre manobrabilidade e velocidade, tornando-o um adversário formidável em combates aéreos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os engenheiros surpreenderam o mundo com a criação do P-51 Mustang. Este avião acrescentou um toque aerodinâmico especial ao instalar um intercooler radial com entrada de ar sob a asa, minimizando a resistência e melhorando o resfriamento do motor. O Mustang tornou-se sinônimo de velocidade e confiabilidade, proporcionando proteção eficaz aos bombardeiros. As verdadeiras inovações daquela época permitiram que os engenheiros não apenas sonhassem, mas também realizassem suas ideias, modernizando os projetos para alcançar a supremacia nos céus. Esses desenvolvimentos serviram de base para as gerações seguintes de aviões, mudando para sempre a percepção sobre a engenharia aeronáutica. Enquanto os engenheiros aprimoravam a aerodinâmica, paralelamente ocorria um desenvolvimento ativo de outras tecnologias que em breve se revelariam sob uma nova perspectiva. O mundo da radioeletrônica abria novos horizontes e sua influência nas batalhas aéreas foi impressionante, mesmo que na época isso ainda não estivesse totalmente claro. No auge da Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou um verdadeiro salto na radioeletrônica. Foi nesse momento que as ondas invisíveis passaram a desempenhar um papel decisivo nas batalhas aéreas. O Reino Unido estava implantando o primeiro sistema de radar de alerta precoce do mundo, o Chain Home. Essas estações, construídas ao longo da costa, proporcionavam a detecção oportuna de aviões alemães, permitindo que os pilotos britânicos se preparassem para a defesa. Foi uma grande realização das ideias avançadas e da engenharia daquela época. Na frente oriental, a União Soviética também estudava ativamente as tecnologias radioeletrônicas. Embora seus sistemas de identificação amigo-inimigo só tenham começado a ser amplamente utilizados no final da guerra, os esforços das equipes de engenharia abriram caminho para sua adoção em maior escala nos anos do pós-guerra. Durante a guerra, os engenheiros soviéticos trabalharam para aprimorar a orientação por rádio, mas nem sequer tentaram acompanhar os aliados ocidentais. Os Estados Unidos, por sua vez, mobilizaram os esforços de várias empresas, incluindo a Raytheon e a Westinghouse, para equipar a frota e os exércitos com radares avançados. A empresa RCA, embora não tenha desempenhado o papel de principal fabricante de radares, contribuiu para o desenvolvimento da radiotécnica, incluindo projetos de sistemas de comunicação e radiolocalização. Os esforços conjuntos dessa coalizão permitiram avanços rápidos no campo das tecnologias radioeletrônicas, proporcionando às bases aéreas e navios militares proteção confiável e alerta operacional. A radioeletrônica rompia barreiras de possibilidades e se tornava a base para futuras inovações. Na época em que cada passo tecnológico abria novos horizontes, foram justamente essas conquistas que lançaram as bases para os sistemas modernos que hoje consideramos como garantidos. No entanto, nem todas as invenções conseguiram ver a luz do dia. Muitas ideias valiosas permaneceram não realizadas, mas guardavam em si o potencial de mudar o mundo. Em breve, conheceremos aqueles projetos que permaneceram nas sombras, mas influenciaram a geração seguinte de tecnologias aeronáuticas. Muitos desenvolvimentos surgidos durante a Segunda Guerra Mundial se tornaram precursores de futuras conquistas na aviação, mas naquela época permaneceram apenas no papel. No centro dessas ideias estava o projeto da asa voadora da empresa americana Northrop. No final dos anos 40, o IBR-99, uma das primeiras materializações dessa ideia, apresentava uma forma aerodinâmica incomum, eliminando a seção traseira para reduzir o arrasto frontal. Esse conceito aeronáutico ganhou nova vida décadas depois, tornando-se a base para o famoso B-2 Spetsnaz. O Spitfire entrou em serviço nos anos 90. A paixão inglesa pela inovação não ficou de fora. Embora nos anos 40 não houvesse desenvolvimentos em série de decolagem vertical na Grã-Bretanha, as ideias dos experimentos aeronáuticos resultaram no lendário Harrier nos anos 60. Esse avião a jato demonstrou como um voo iniciado por uma decolagem vertical poderia se tornar fundamental para uma nova geração de caças. As tecnologias desenvolvidas no período pós-guerra gradualmente se transformaram em realidade prática. Não se deve esquecer também de outras iniciativas significativas, como os protótipos alemães FW-200, que abriram caminho para a aviação a jato, mas não tiveram tempo de se destacar em combate. Enquanto muitas ideias e projetos não vieram à tona durante a Segunda Guerra Mundial, foram justamente eles que lançaram as bases para o futuro. A história de tais abordagens criativas à engenharia pode inspirar reflexões sobre como a aviação moderna busca suas bases no passado, enfrentando dificuldades semelhantes às de outros tempos. Enquanto isso, o próximo passo nos levará sim a um mundo onde as mulheres se tornaram figuras indispensáveis nas linhas de produção das fábricas de aviões, protagonizando uma revolução silenciosa. A Segunda Guerra Mundial poderia ter sido completamente diferente.
Elas substituíram em massa os homens que foram para a frente de batalha e assumiram papéis de grande responsabilidade na indústria da aviação. Mais de 1 milhão de mulheres trabalhavam nas fábricas do Reino Unido, da União Soviética e dos Estados Unidos, atuando na montagem de aviões, reparos e controle de qualidade das máquinas. Esse foi o seu importante e necessário contributo para o esforço de guerra. As mulheres davam uma contribuição importante para os processos de produção. Por exemplo, nas fábricas da URS, as mulheres se dedicavam com entusiasmo ao controle de qualidade, onde sua atenção e precisão proporcionavam excelentes resultados. Esse trabalho exigia enorme perseverança, permitindo a produção de peças complexas e de alta qualidade. A mudança nos papéis de gênero não foi imediata. A entrada das mulheres nas fábricas foi ditada pela necessidade da guerra, mas seus méritos tornaram-se um fator significativo nas mudanças subsequentes das opiniões sociais sobre o papel das mulheres. As mulheres realmente participaram dos processos de trabalho, porém o projeto dos aviões era realizado por equipes de engenheiros formadas antes da guerra. É verdade que muitas mulheres se tornaram auxiliares valiosas, encontrando seu caminho em equipes de engenharia e de gestão. Um fato interessante: as mulheres não apenas trabalhavam nas fábricas, mas também lutavam na linha de frente, participando dos feitos das Bruxas da Noite, as unidades de aviação feminina na URSS. Essas mulheres corajosas não apenas demonstraram sua habilidade no comando de máquinas de guerra, mas também abriram caminho para a igualdade de oportunidades, comprovando suas capacidades e profissionalismo em diversos aspectos da aviação. Avançando ainda mais por esse corredor temporal, vamos sair dos galpões das fábricas para as bases aéreas intocadas e centros logísticos, onde acontecia a distribuição e o abastecimento justamente dessas máquinas das quais dependia o sucesso nos combates aéreos. O coração da Segunda Guerra Mundial eram as operações táticas e logísticas, onde a vida fervilhava e o trabalho era intenso para garantir todos os aspectos da supremacia aérea. Esses centros mantinham a prontidão das unidades de caça, bombardeio e reconhecimento. Sem o funcionamento eficiente deles, seria impossível imaginar a vitória nos céus. Engenheiros e técnicos trabalhavam dia e noite garantindo o nível necessário de manutenção das aeronaves e devolvendo-as ao serviço a tempo. A criação de bases aéreas na União Soviética era regulamentada por decretos especiais, a partir da adoção das decisões correspondentes pelo Comitê Estatal de Defesa no verão de 1941. A construção em larga escala permitia aproximar os aeródromos da linha de frente, o que era de importância crítica para manter a eficácia das operações aéreas e reduzir o tempo de voo. A logística continuava sendo um dos desafios mais difíceis. O transporte de peças de reposição e combustível para bases remotas exigia um trabalho coordenado. Os aviões de transporte desempenhavam um papel importante, e o Douglas C-24 Skytrain realmente se tornou o principal apoio dos aliados ocidentais graças à sua versatilidade e capacidade de carga. No entanto, nas forças aéreas de outros países também eram utilizados outros modelos de aviões de transporte, o que ressaltava a importância da diversidade da frota aérea. As tentativas dos caças alemães de inutilizar os aeródromos da Força Aérea Real por meio de ataques forçavam o uso tanto de medidas ativas de defesa quanto de habilidades de camuflagem das bases. Se na Europa Ocidental tais operações eram reduzidas ao mínimo, na frente oriental o amplo uso de artilharia de longo alcance e sistemas de defesa antiaérea era necessário para prevenir ataques. Enquanto o pessoal das bases aéreas garantia uma logística estável, sua atividade permanecia como base para as operações aéreas subsequentes. No entanto, a guerra também revelou enredos invisíveis que permaneceram nas sombras. São histórias em que engenheiros capturados e deslocados colocavam em prática suas habilidades sob as ordens de novos senhores. Ainda veremos como essa dinâmica oculta influenciou o desfecho e o desenvolvimento posterior dos acontecimentos. A adaptação militar de tecnologias foi uma estratégia fundamental durante e após a Segunda Guerra Mundial. Um dos aspectos surpreendentes desse período foi o uso de especialistas capturados. Após a guerra, os aliados, especialmente os CNU e a URSS, recrutaram ativamente cientistas alemães para trabalhar em seus próprios programas. Por exemplo, no âmbito da famosa Operação Paperclip, os SUREK recrutaram Werner von Braun e outros engenheiros alemães de destaque, o que impulsionou o programa espacial americano. A Alemanha, buscando utilizar todos os recursos disponíveis, também empregava engenheiros capturados em suas indústrias de defesa. Uma atenção especial era dada àqueles que podiam contribuir para o fortalecimento de suas forças aéreas. Os aviões a jato alemães, como o Messerschmitt Mi-262, ocupavam um lugar central nesses esforços, mesmo que seu uso tardio e limitado não tenha conseguido exercer uma influência decisiva na guerra. Na UAS, após a guerra, especialistas alemães trabalharam em diversos setores, da aviação à construção de foguetes.
O trabalho deles envolvia não apenas a reconstrução do país, mas também o desenvolvimento de novas tecnologias. Apesar das condições rigorosas, eles viviam em vilarejos especializados junto com suas famílias, o que lhes proporcionava uma relativa estabilidade. Esses programas de utilização de especialistas prisioneiros de guerra tornaram-se fundamentais para o desenvolvimento tecnológico subsequente. Eles uniram conhecimentos de ponta e ideias inovadoras, fornecendo às novas concepções de aviação a base fundamental que todos conhecemos hoje. Avançando mais, pode-se notar como esses passos influenciaram a aviação das gerações seguintes, onde ideias progressistas saíam dos bastidores e se preparavam para ocupar seu devido lugar na história. Inspirados pelo desejo de alcançar a supremacia nos céus, engenheiros do final dos anos 40 começaram a desenvolver conceitos que mais tarde serviriam de base para futuras inovações na aviação. Pegue, por exemplo, o conceito de asa voadora ativamente pesquisado pela Northrop. Embora o N9AM fosse um demonstrador dessa ideia, suas pesquisas abriram novos horizontes para a melhoria das características aerodinâmicas das aeronaves. Quanto às tecnologias de baixa observabilidade, elas começaram a tomar forma já nos anos 60. Petr Ufimtsev, físico soviético, desenvolveu uma teoria sobre a dispersão de ondas de rádio, que se tornou um dos elementos-chave na criação das tecnologias stealth. Essas ideias, significativamente, mais tarde inspiraram a comunidade de engenheiros, formando a base para o desenvolvimento do F-117 nos Estados Unidos, que voou pela primeira vez apenas em meados dos anos 70. Por sua vez, os primeiros caças a jato, como o Messerschmitt Me-262 e o Gloster Meteor, demonstraram as capacidades dos motores a jato. Essas aeronaves continham os germes das futuras conquistas da aviação, mas o uso generalizado das asas enflechadas veio mais tarde, em grande parte graças aos projetos soviéticos e americanos do pós-guerra. Os engenheiros soviéticos também investigaram o potencial da decolagem e pouso vertical, mas projetos icônicos como o Yak-30 e 8 só surgiram nos anos 80. No entanto, as ideias que surgiram naquela época anteciparam desenvolvimentos futuros. Esse período tornou-se uma ponte para novas tecnologias, quando diversos protótipos lançaram as bases para o futuro das capacidades aeroespaciais. A influência dessas inovações iniciais ainda é sentida, continuando a moldar o caminho de desenvolvimento de gerações de aviões que seriam inimagináveis sem esses princípios revolucionários. Essas ideias criaram uma ponte entre a história e o presente, inspirando possibilidades que antes pareciam impossíveis.